novo. Gente, eu tava super animada pra fazer esse vídeo pra vocês, porque, gente, é sério, quando a pessoa começa a fazer devocional, que você começa a ter suas coisinhas organizadinhas, seus marca-textos, cadê as jovens idosas que até hoje, beirando os 30, meu Deus, beirando os 30 ainda ama papelaria, aí você junta com coisinhas que você gosta, com organizações, você vai pegando gosto a organizar, e isso faz tudo ser mais prazeroso, né? Ainda mais tratando quando é falar da palavra de Deus. Então por isso que eu já tô super animada pra mostrar aqui algumas coisinhas, como eu gosto de estudar uma devocional, como eu gosto de organizar, porque tudo vai ficando mais fluido à medida que a gente vai escrevendo o que a gente tá entendendo, transcrevendo ali versículos, a gente vai fixando, a gente vai tendo mais propriedade no entendimento que Deus mandou pra gente. Então, vamos embora pra minha mesa? Vamos lá. Primeiro de tudo, tá? Eu comecei a ler a Bíblia no ano passado. Eu tava começando a ler por Gênesis, mas aí me indicaram e eu gostei muito. E passo também esse conselho pra vocês, que foi o que eu fiz, começando o livro pelos Novos Testamentos, tá? Lembrando que na Bíblia, pra quem vai começar a ler do zero a partir desse vídeo, tá? Por isso que eu tô mostrando isso, vai ter exatamente assim, ó. Aqui vai ter o Antigo Testamento, tá? Que foi antes de Jesus vir à Terra. Aqui tem o Novo Testamento. Eu tinha começado antes a ler daqui de Gênesis, mas aí me recomendaram vir pra cá. Recomendo também a vocês, tá? Por quê? Porque nessas partes aqui do Novo Testamento, deixa eu olhar aqui. Esses aqui, ó, João, Mateus, Marcos, Lucas, é justamente quando Jesus estavam aqui, esses eram os discípulos de Jesus. E assim, eu amo esses livros, porque eles contam o que eles vivenciaram com Jesus aqui, os milagres que ele fez e tudo mais, sendo que cada um conta a sua visão. Então, cada livro você aprende algo incrível, de uma visão incrível. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de ter várias interpretações, ainda mais considerando de pessoas que estavam lá na época, sabe? Então, recomendo vocês conhecerem mais quando Jesus estavam aqui. E daí vocês vão seguindo para as cartas de Paulo e tudo mais, tá? Que aqui terminando o Novo Testamento, Apocalipse, para depois vir para Gênesis. Tem muitas pessoas que recomendam, inclusive, ler Apocalipse depois de terminar tudo. Porque eu confesso que eu li Apocalipse, eu fiquei um pouco travada em Apocalipse, mas eu consegui entender mais ou menos, mas tem muitas figuras de linguagem, símbolos que vêm nesse decorrer aqui, tá? Aí eu comecei novamente de Gênesis pra ir descendo. Gênesis eu já tinha lido, mas como hoje eu tenho uma outra visão, eu tô lendo do início e tem muita coisa legal, gente, sério. E bem, a minha Bíblia é essa daqui, tá? É bem simplesinha, eu amo letras gigantes, a pessoa aqui é míope, então eu adoro essa questão das letras gigantes. Então como é que eu faço aqui? Como eu comecei lendo nessa Bíblia, assim que eu terminar essa, eu vou querer comprar uma outra, que eu vejo muitas pessoas tendo, que é a Bíblia que tem um espaçozinho aqui do lado pra você anotar, né? Mas por enquanto, quando eu comecei, quando eu terminar essa Bíblia, eu compro outra. Aí eu tô colocando post-its de trechos que pra mim fizeram sentido. Vou mostrar aqui a vocês mais de pertinho, tá? Mas só pra vocês analisarem. Daí eu tô aqui na parte de Caim e Abel. Eu estava ensinando a vocês como é que faz pra fazer o devocional. E me chamaram, meu esposo me chamou dizendo que vai ter a liberação de umas tartarugas aqui perto. Vamos embora ver comigo? Do nada. A gente mora perto da praia, mas faltava uns 10 minutinhos. Aí a gente veio de carro pra poder vir logo. Olha só. Daí a gente veio. O esposo tava voltando da academia. Daí vamos embora ver.
um vlog no meio desse, ensinando como é que eu faço meu devocional. Ai, gente, a natureza é linda. Tem até um versículo, eu vou ver qual é ele especificamente. Mas que ele fala assim, que através da beleza da natureza que a gente vê a força, o poder que tem o nosso Deus. Vamos embora, bora, partiu. E aqui a gente chega, tá, na Bíblia. Aí vamos lá. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, mostrar aqui mais ou menos como são minhas anotações, ó. Tô vendo Gênesis, aí aqui eu marquei, aí eu anoto coisas que realmente pra mim chamam muita atenção. Então, por exemplo, vê isso aqui. Então, Deus disse que haja luz. Poder da palavra. Isso aqui nos ensina o poder da palavra. Ele estabeleceu simplesmente paz no caos, sabe? Então, que haja luz, houve luz. Ó, se Deus criou o universo com a sua palavra, imagina o que ele pode fazer em sua vida quando ele falar sobre você. Então, isso pra mim foi muito importante, sabe? Aí aqui a questão da luz, do dia e da noite, para nos dar direção. Quando ele fez o sol e a lua, por exemplo. Ó, trouxe em ordem ao caos. Então aqui eu fui adicionando coisas, ó, que a terra produza todo tipo de vegetal. Isso é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. Tudo que Deus cria tem potencial para crescer e se multiplicar. Não só referente às árvores, hein? A nós também. Então aqui, mas Alba, como é que tu chega nessas interpretações? É essa questão que eu quero trazer aqui pra vocês, gente. Eu tô usando muito o nosso amigo ChatGPT. Simples assim. Então eu tenho um aqui, ó, Bíblia, já uma abazinha. Então eu venho aqui, ó. Eu falo, por exemplo, chat, me fale sobre Gênesis capítulo 5. E aqui ele vai estar me falando. Eu aqui segurando. Hello. Explicação, genealogia de Adão, resumo do capítulo 5. Então ele vai de mais de fora do capítulo, certo? Ó, ele traz o resumo. Aí ele traz as lições. Isso aqui é muito interessante. Eu já estudei esse capítulo. Eu achei isso muito legal. Porque nesse capítulo 5, o versículo, ele traz muito assim: fulaninho viveu tantos anos e morreu. Ciclano viveu tantos anos e morreu. Aí ele até fala, não é questão de trazer vários nomes e dizer que morreu. Mas que o quê? Após o pecado de Adão e Eva, ele disse que o quê? Que as pessoas não iam viver mais eternamente. Daí ele queria enfatizar que o pecado trouxe a morte. Enfim, então ele traduz pra gente de uma forma bem detalhada. Aí o que é que eu gosto de fazer? Ó, fiz até um vídeo sobre isso. O que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui e eu ainda falo. Eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais. Diante disso, eu pego os versículos que me chamaram a atenção. Ó, e foram todos os dias de Matusalém, 979 anos e morreu. Eu acho que, não sei se vocês já escutaram a expressão, tipo assim, a paciência de Matusalém, velho igual Matusalém. Eu já escutei essas referências. Porque Matusalém foi o homem, gente, mais velho da Bíblia. Ó, foi o mais velho, viveu 969 anos. Significa, a sua morte trará. O fato de Deus ter prolongado a vida de Matusalém, pessoas viviam até 500, 600, 700 anos. Mas ele viveu até 900. Mas por quê? Porque Deus, ele prolongou a vida de Matusalém. Porque Matusalém, ele pregava. Matusalém é o avô de Noé. Ele pregava muito sobre com as pessoas, sabe? Daí Deus utilizou Matusalém, esticando o tempo dele de vida como símbolo de mais tempo que ele estava dando ali para as pessoas antes do dilúvio chegar. E para as pessoas darem tempo de se arrependerem, de se redimirem. Ó, Matusalém... O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgo alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém peça, mas que todos cheguem ao seu arrependimento. Lição: Deus prolongou a vida de Matusalém ao máximo, mostrando sua paciência para dar tempo ao arrependimento antes do juízo, o dilúvio. Daí o que é que eu faço? Se eu vejo que isso aqui me trouxe um ensinamento, isso aqui achou muito legal, isso tocou no momento que eu tô agora, aí eu pego, marco, gosto de marcar aqui na Bíblia, como também venho aqui. Eu dividi esse meu caderninho em duas formas. Uma do qual eu só transcrevo versículos que tocaram em mim. E quando eu comecei a transcrever aqui partes na metade do livro, do caderno, que o quê? Que eu achei que eu tinha entendido, mas eu vi que tinha algo a mais. Então, Gênesis, cadê?
E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Isso aqui é justamente na parte de Noé também. Que é o quê? Na época que Matusalém, Matusalém ele morreu exatamente no ano em que aconteceu o dilúvio. Aqui ele tá dizendo que é o seguinte, que 150 dias foi o prazo que Deus deu para Noé para construir uma arca. Segundo alguns estudiosos, Noé demorou 100 anos, mas na realidade foi Deus que precisou de 100 anos para poder construir e fortalecer a fé, o caráter de Noé. Então a fé não é apenas agir, mas saber esperar, porque ele passou esse tempo, sabe? Daí outras coisas aqui, ó, que também tá correlacionado. Gênesis 6:3 diz que Deus deu um prazo de 120 anos de enviar o dilúvio, e muitos estudiosos acreditam que Noé passou cerca de 100 anos construindo a arca e pregando para as pessoas. A obediência exige paciência, o processo é tão importante quanto o destino. E aqui eu saí pegando as partes que tocaram no meu momento agora, por exemplo, sabe? Como eu sempre vou passar minha vida lendo e relendo a Bíblia, eu sei que o versículo, até às vezes o mesmo, ele vai me trazer uma mensagem diferente. Ó, a árvore do conhecimento. Isso foi muito legal. Eu fiz um vídeo sobre isso também, lá na rede vizinha. Porque foi incrível. Tipo, por quê? Eu sempre tive essa dúvida do porquê. Por que Deus colocou a árvore do conhecimento? Virar a câmera pra mim. Porque falar da árvore do conhecimento pra mim foi... explodiu minha cabeça. Que é o quê? A árvore do conhecimento, eu me questionava muito. Meu Deus, mas por que Deus fez a árvore do bem e do mal? Mas por quê? Porque Deus, ele desde o início, ele queria que nós, seres humanos, o amasse, o buscasse de uma forma sincera. Então, assim, por isso que Deus, ele sempre nos deu livre-arbítrio, porque ele quer que, se for pra amar ele, que seja de coração, com sinceridade. Então, a árvore da vida foi literalmente nesse símbolo, porque Deus fez Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então, seria pra gente ter o discernimento, refletir o caráter moral que Deus tem. Mas a gente tendo consciência das nossas decisões. Então, isso... olha que mensagem poderosa. Detalhe, eu tô fazendo assim, só um resumo do que eu entendi. Então, quando você lê, você vai ter esse entendimento, começa a clarear muita coisa. Então, o devocional não é sobre você só ler. Ah, terminei a Bíblia em tanto tempo. Não, é você ler, você compreender. Muitas vezes, semente tá ali, porque quanto mais você semear, mais semente Deus vai prover na tua vida. Não lembro qual é o versículo exato, tá? Mas esse versículo em questão, ele fala de dinheiro especificamente. A semente significa o dinheiro. Como muitas outras partes da Bíblia, a gente acha que entendeu, mas a gente não entendeu. Porque só tá querendo ler. Então, a Bíblia não é pra você ler, só ler. É você ler, entende o que é que ele quis me dizer sobre isso. Porque ele traz um contexto, mas esse contexto ele pode se bater com outros cantos. Por exemplo, Salmos 85, eu tava lendo. Salmo 85 é uma oração, o livro de Salmos são cheios de orações. É uma oração sobre reconciliação com Deus. Mas tem muitas pessoas que leem esse salmo voltado para relacionamento. Por quê? É uma oração sobre reconciliação, sabe? Então, assim, você começa a enxergar que você pode usar, que a Bíblia foi um verbo vivo, que foi escrito há milhares de anos atrás, mas que ele é utilizado hoje, ele serve para hoje. É uma das coisas que eu mais gosto de propagar. Que não é algo que já passou, não é uma coisa antiga, não é algo de hoje pra gente utilizar hoje, sabe? Então, isso é muito legal. Então, você fazer seu devocional, eu faço todos os dias, eu leio e estudo a palavra todos os dias. Eu não só leio e medito, eu estudo realmente, porque eu quero entender cada vez mais. E quantas vezes eu for continuar lendo a Bíblia, isso eu vou tendo um entendimento, vou tendo um domínio melhor, sabe? Sobre a palavra de Deus, que exatamente esse é o meu propósito, é literalmente ser uma serva obediente, uma filha obediente, porque ele sabe de tudo, e tudo que ele faz é bom, perfeito, é agradável. Se você gostou desse vídeo, você aprendeu alguma coisa, não deixa de comentar e se inscrever pra você mostrar pro YouTube que esse conteúdo te ajudou de alguma forma e ele tá te mandando mais dele, tá? Então, um excelente dia, Deus abençoe e beijo!